Sabe, tem um livro por aí que é um verdadeiro mistério. Um quebra-cabeça histórico mesmo. A gente vai tentar entender como é que um livro, que olha só, nunca foi feito para ser lido por ninguém, acabou se tornando um dos textos mais importantes do mundo. E não só isso, ele sobreviveu por quase 2000 anos contra tudo e contra todos. Pois é. É aqui que o negócio fica interessante. O que a gente conhece hoje como meditações, na verdade, não era um livro, era o diário pessoal e sem nenhuma edição de um imperador romano. Eram anotações só para ele, sabe? Feitas em momentos de solidão, o que faz a sobrevivência dele por 2 milênios ser, nossa, um verdadeiro milagre. Como que isso foi acontecer? Ok, para a gente desvendar esse mistério, a primeira coisa é entender quem era o homem por trás dessas palavras, o Marco Aurélio. E, claro, o mundo caótico em que ele vivia. O contexto em que ele escreveu é a nossa primeira grande pista. Então, dá uma olhada nisso aqui. O cara não escreveu essas anotações numa boa, do conforto de um palácio em Roma, não. Pelo contrário, ele escreveu isso em acampamentos militares, no frio, lá nas fronteiras do Império. E enquanto isso, ele estava lidando com guerra o tempo todo, uma praga que matou milhões de pessoas e até, pasmem, a traição de um dos seus generais de maior confiança. Ou seja, esse diário foi forjado no fogo, literalmente. E o título original em grego, Thais Elton, só confirma tudo isso. Quer dizer, literalmente, pensamentos para mim mesmo. Não era um rascunho para publicar, nada disso. Era um exercício, uma ferramenta filosófica pessoal. Era o jeito dele de manter o próprio caráter, a sanidade, a virtude, no meio de um caos absoluto. O ponto principal aqui era para uso privado. Ponto. Beleza, se era um diário privado, o que tinha dentro dele de tão valioso para ser preservado por tanto tempo? A primeira dica está logo na abertura do livro 1, que é, nossa, profundamente humana e muito, muito prática. Então, em vez de começar com um monte de teoria filosófica complicada, o livro, de forma surpreendente, começa com uma lista de agradecimentos. É isso mesmo. O Marco Aurélio, ele para e reflete de forma sistemática em todas as pessoas que foram uma influência positiva na vida dele. Do avô aos professores, ele usa essas memórias para construir o próprio caráter. É basicamente um manual prático de como usar gratidão como uma ferramenta para se tornar uma pessoa melhor. Certo, vamos para a próxima pista que explica por que esse livro é tão poderoso até hoje. Ela está no coração das ideias estoicas dele. Ele não estava só refletindo à toa, não. Ele estava construindo uma caixa de ferramentas mental para ser mais resiliente. E o conceito central aqui é a tal da faculdade hegemônica, ou a faculdade governante. Pensa nela como se fosse uma fortaleza dentro da nossa mente, uma cidadela interior de razão que só a gente controla. Não importa o que aconteça do lado de fora dos muros, pode ser guerra, doença, traição, essa fortaleza interna pode continuar em paz. E essa frase aqui ilustra isso perfeitamente. O Marco Aurélio lembra a si mesmo várias e várias vezes que as coisas que acontecem do lado de fora não têm poder sobre a nossa alma. O que nos perturba de verdade é o nosso julgamento, a nossa opinião sobre essas coisas. É uma virada de chave, né? E essa outra frase aqui, nossa, ela resume a filosofia toda numa fórmula muito poderosa. O universo está sempre mudando, se transformando. A gente não controla isso, é um fato. Mas a nossa percepção, a nossa opinião sobre essa mudança, isso a gente pode e deve controlar. É aí que está o nosso verdadeiro poder. Ok, e como isso funciona na prática, no dia a dia? Dá uma olhada. Isso aqui não é ele sendo pessimista, tá? É um exercício de preparação mental. Ao antecipar que vai encontrar gente difícil durante o dia, ele já prepara a mente dele para lidar com isso sem perder a calma. Ele se lembra que essas pessoas são assim por ignorância e que, no fundo, todos nós nascemos para cooperar uns com os outros. Então, são essas ideias poderosas e super práticas a razão pela qual o livro sobreviveu. Mas o jeito que ele sobreviveu não é o que a gente imagina, tipo guardado a 7 chaves numa biblioteca. A história é bem mais interessante que isso. A sobrevivência desse livro não é uma história de acadêmicos, não. É a história de pessoas anônimas, escribas, arcebispos, gente comum, que ao longo de séculos copiaram o texto à mão. E por que eles fizeram isso? Porque eles encontraram nessas palavras um aliado de verdade para suas próprias batalhas. Um guia para a boa vida.
E aqui, finalmente, a gente chega na solução do nosso mistério. Meditações sobreviveu porque não é só o diário de um imperador. Ele funciona como um espelho que reflete a nossa luta, a luta universal do ser humano por virtude, por coragem, por tranquilidade. Quando a gente lê sobre as lutas do Marco Aurélio, a gente enxerga as nossas próprias lutas. E o fato de que esses pensamentos tão íntimos, escritos há quase 2000 anos numa tenda de guerra, ainda conversam com a gente de forma tão profunda hoje, isso nos deixa com uma última reflexão. Talvez a sobrevivência milagrosa desse livro não seja tão surpreendente, afinal. Talvez ela revele algo fundamental sobre a busca humana por uma vida com significado. Uma busca que conecta a gente diretamente a um imperador romano e a todas as pessoas que, silenciosamente, mantiveram essas palavras vivas até hoje.